Uma boa tarde a todos. Declaro esta sessão do Tribunal Pleno, do Tribunal Regional Eleitoral, e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio de Moraes, desembargador Miguel Ramos, que hoje retorna ao nosso convívio para satisfação da Corte, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, a saudação ao doutor Fábio Venzon, ilustre procurador eleitoral. Desejo saudar também os ilustres advogados que integram esta sessão, doutor Miguel Argemiro Garayaldi, doutor Cláudio Cardoso da Cunha e o doutor Roger Quadros, que farão sustentação oral em defesa de dos seus constituintes. E antes de chamar o primeiro processo, colegas, eu gostaria de submeter à apreciação da Corte um voto de pesar pelo falecimento ontem ocorrido do senhor Ivo Bonzanini, pai da nossa colega desembargadora Marilene Bonzanini, presidente desta Corte na gestão anterior, e eu, então, submeto aos colegas, se estão de acordo, em a Corte apresentar nossa solidariedade. Pleno acordo. Pleno acordo. Perfeitamente, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Muito bem. Então, doutor Rogério, fica registrado a unanimidade, o voto de pesar para a desembargadora Marilene Bonzanini e seus familiares pelo falecimento do senhor Ivo Bonzanini. Bem, o primeiro processo da pauta, colegas, é um recurso... É um recurso criminal, 3215, relatoria do eminente desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores. É um recurso criminal, o recurso foi interposto por Cristiano Minuzzi contra a sentença do juiz eleitoral da 44ª Zona. Esse processo nós vamos ter uma sustentação oral. Doutor Miguel Argemiro Garayaldi, está escrito. Eu consulto, o doutor Miguel se concorda com a dispensa do relatório. Se concordar, já está com a palavra para a sua sustentação. Concordo, excelência. Muito bem. Então, o senhor está com a palavra, doutor Miguel. Ok. Eminente senhor desembargador presidente desta Corte, saúdo e, na sua pessoa, saúdo os demais juízes dessa Corte Eleitoral. Quero fazer aqui, excelência, uma saudação especial ao doutor Roberto Carvalho Fraga, que foi juiz de direito em 1990, aqui na minha comarca de São Francisco de Assis. E os meus colegas advogados pediram essa oportunidade, pudesse fazer uma saudação. Eu estou vendo aqui. O senhor está com a palavra, doutor Miguel. Ok. Ao eminente desembargador, ilustre juiz na comarca de São Francisco de Assis, em 1990. Saudando Vossa Excelência, saúdo, então, os demais desembargadores, com essa saudação especial ao doutor Fraga. Quero saudar também o eminente procurador regional eleitoral e fazer uma saudação ao doutor Thompson Flores, o eminente relator deste recurso criminal. Nós estamos diante de um processo que envolveu a Cristiane Bianchini numa suposta prática de arregimentação de eleitores ou de prática de boca de urna. Assim foi a denúncia formulada pelo Ministério Público Eleitoral na 44ª Zona Eleitoral aqui de Santiago. Esse recurso ele se sustenta em cima de que
no contexto probatório e na própria acusação do Ministério Público, dá como fundamento, né, a prática desse suposto crime a partir do momento em que ela estava com uma bandeira e com um jaleco, né, na frente de uma escola estadual no dia da eleição, do primeiro turno da eleição, então, para deputado estadual, federal, senador e governador do estado, ainda no ano de 2018. Então, há uma compreensão, excelências, que esta corte, ratificando posições do próprio Tribunal Superior Eleitoral, de que não se caracteriza a boca de urna quando não tem a efetiva distribuição de material de campanha em relação a um candidato que se faz, né, a campanha por parte, então, do eleitor. E a regimentação de eleitores também não se configura, na medida que a regimentação de eleitores haveria a necessidade imperiosa da movimentação em cima de uma determinada realidade fática a conduzir, então, a essa tipificação que está prevista no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2º da Lei das Eleições. E agora, por último, o Ministério Público, ao se manifestar, se verificou que ele ainda pediu a emenda ao libelo para que, na verdade, se Vossas Excelências não concordassem, né, com essa tipificação que foi a regimentação de eleitores, na visão da eminente juíza que proferiu a sentença, a doutora Ana Paula Níquel, que ainda fosse considerada a simples divulgação de qualquer ato ou espécie de propaganda a partido político ou a candidato no dia da eleição. Então, o que vem a defesa da Cristiane a requerer perante esta corte é pelo provimento desse recurso para que seja absolvida em relação ao crime que foi reconhecido pelo juízo eleitoral. É nesses termos que a defesa requer a esta corte a mudança, então, a alteração, né, o provimento do recurso criminal que foi encaminhado. E, em consequência disso, a devolução da bandeira que foi apreendida pela polícia à época. Obrigado, Excelência. Muito bem. Antes de passar a palavra ao Ministério Público Eleitoral, quero reparar um pequeno equívoco aqui, que, em razão que hoje estamos com a presença dos ilustres advogados na sessão, e acabei não saudando o nosso secretário, o ilustre doutor Rogério Vargas, a quem faço agora essa saudação, e em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Feito isso, então, passo a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral, para sua manifestação. Excelentíssimo senhor presidente do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, que está secretariando a sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores da Corte. Saudação ao doutor Miguel Garayaldi, que fez uso da tribuna, e uma saudação especial à nossa audiência. Em relação ao presente feito, né, trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente a denúncia para condenar Cristiane Minucci a pena de 6 meses de prestação de serviço à comunidade e multa no valor de 5.000 UFIRs pela prática de crime de propaganda eleitoral no dia do pleito, a modalidade de divulgação de propaganda de boca de urna. Bom, as razões da defesa já foram agora externadas. O recurso da defesa foi interposto no mesmo dia da publicação da sentença, por isso é tempestivo, deve ser conhecido. Após a instrução processual, restou incontroverso que no dia 7 de outubro de 2018, data do primeiro turno das eleições gerais, por volta das 8h35, em frente à Escola Apolinário Porto Alegre, no município de Santiago, onde funciona a oitava, 52ª e 105ª sessões eleitorais da 44ª Zona Eleitoral, a ré Cristiane, que não vota nesse local, isso é importante ser dito, encontrava-se parada próximo ao portão da entrada, trajando um colete e portando uma bandeira, ambos com propaganda para o então candidato a deputado estadual, Bombeiro Bianchini. Tais fatos encontram-se provados por imagens, auto de apreensão, termos de declarações de Cristiane na Polícia Civil, pelos testemunhos colhidos em sede judicial e pelo interrogatório judicial de Cristiane. Destaca-se, nesse particular, o testemunho judicial compromissado de Carlos Assis dos Santos Bonato, policial militar,
constatou o fato e conduziu Cristiane à delegacia de polícia para a lavratura de termo circunstanciado. O policial constatou a ré parada na frente da escola com jaleco e bandeira de um candidato. Não há dúvida, então, quanto aos fatos. Tem-se que a controvérsia trazida do debate da segredo de acordo resume-se à tipicidade ou não da conduta da recorrente, considerando, de um lado, o tipo penal previsto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2, e, de outro, a permissão contida no artigo 39A. Bom, inicialmente, em relação, inclusive, ao tipo, sem adentrar ainda na permissão da liberdade de manifestação, mas quanto ao tipo, por certo, não se tratava de arregimentação de eleitor, porque não foi caracterizado nada nesse sentido. Ela estava parada com a bandeira e com o colete, fazendo a propaganda do candidato, num local que não era a zona dela. Estava lá parada, fazendo propaganda, segundo entendemos, fazendo propaganda. Se isso não caracterizar boca de urna, se para a boca de urna há necessidade de entregar alguma coisa, que ela aparentemente não estava entregando santinhos, né, entendemos que é cabível, de acordo com o fato descrito na denúncia, né, que ela se encontrava em determinado local, com bandeira e tal, parada, a emendácio libelli para aplicar, então, o inciso 3, que diz que também constitui crime no dia da eleição a divulgação de qualquer espécie de propaganda do partido político e de seus candidatos. A bandeira é uma forma de propaganda, né? O colete também seria uma forma de propaganda, né? Então, se não for a propaganda de boca de urna, seria o inciso 3. Cabível emendácio libelli, e juntamos um acórdão do TRF da 4ª Região, no qual entende possível emendácio libelli no 2º grau, no recurso exclusivo da defesa, desde que isso não importe em aumento da pena. Não importando o aumento da pena, é possível emendácio libelli. Bom, dito isso, existe a questão de saber se ali ela se encontrava, na verdade, apenas no exercício da manifestação individual e silenciosa da sua preferência como eleitora, conforme permite o artigo 39A da Lei das Eleições. Se assim fosse, não haveria o crime, né? Mas temos que fazer uma distinção. É certo ou não, o legislador quis que no dia das eleições não houvesse propaganda eleitoral por parte de candidato, partido, houvesse tão somente a manifestação silenciosa do eleitor. Garantir a liberdade de expressão, de manifestação, direito individual, constitucional, fundamental previsto na Constituição. Isso quis o legislador, mas ele não quis a propaganda. Então, se um candidato ele tem contratados dele fazendo propaganda para ele nesse dia, ainda que aparentemente de forma silenciosa, como se fosse um eleitor, o legislador não quis isso e colocou o tipo, senão não existe o tipo. Se isso for viável, não existe mais o tipo penal, não se aplica mais o tipo penal. E o que faz crer que, nesse caso, não se trata da manifestação silenciosa da eleitora? Tem-se o seguinte: é decisivo para o desenho do presente caso o entendimento de que a ré fora contratada pelo candidato para realizar propaganda para o mesmo durante a campanha eleitoral. Ela foi contratada para fazer campanha, ela era cabo eleitoral, contratada. Sendo o ato flagrado pela Polícia Militar inserido exatamente nesse contexto de contratação. Ainda que a ré e as testemunhas do partido afirmem que se tratava de, naquele dia, um trabalho voluntário, mesmo assim estaríamos diante de um trabalho não do exercício da liberdade de expressão por parte do eleitor. Veja-se o seguinte trecho do depoimento da ré na Polícia Civil, que no dia de hoje foi orientada pelos coordenadores da campanha, senhor Cassol, a ficar próxima à Escola Apolinária Porto Alegre com a bandeira do candidato. Reforça esse entendimento o fato da ré estar realizando propaganda de boca de urna em local de votação distinto da sua sessão eleitoral, bem como as próprias imagens da acusada nas fotografias de folhas 47 e 49, em situação típica de cabo eleitoral contratado para fazer propaganda. Estava lá parado com a bandeira na frente. É bem diferente de uma pessoa eleitor que vai votar, vai lá na sua sessão votar e vai lá com uma bandeira. Isso é permitido. Essa é a manifestação silenciosa que prevê o artigo 39A da Lei das Eleições. Essa é, não essa aqui. Essa aqui é a propaganda. Propaganda é para candidato, que está vedada ali no inciso 3, se houver a emendácio libelli, né, no inciso 3, ou se caracterizar a boca de urna no inciso 2. Né? Então, esse o motivo, fizemos essa distinção no caso concreto, né, para entender que aqui estava correta a sentença na condenação da ré. Razão pela qual o nosso parecer foi no sentido do conhecimento do recurso e desprovimento do mesmo. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os magistrados que integram a Corte, excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, doutor Fábio. Quero fazer um especial cumprimento ao eminente advogado que veio aqui para fazer a sua sustentação oral, bem como o nosso diretor-geral, doutor Rogério, que representa tão bem os
o excelente corpo funcional desta Corte. Senhor presidente, eu vou fazer um resumo do voto, que nós temos uma pauta grande, Vossa Excelência, eu sei que também tem um compromisso que precisará se ausentar. Eu desde já antecipo que eu estou dando provimento ao recurso da defesa. Alega-se que no dia da eleição, a recorrente encontrava-se nas proximidades da sessão eleitoral, balançando bandeira contendo publicidade eleitoral de candidato a deputado estadual. No auto de folha 16 consta que foi apreendida uma bandeira medindo 1,40 m por 1 metro, com propaganda do candidato bobeiro Bianchini. Durante a instrução foram ouvidas 4 testemunhas. E eu aqui no voto, eu faço um resumo do depoimento de todas essas testemunhas. Da prova dos autos, conclui-se que no dia da eleição a recorrente estava próxima do local da votação, portando bandeira e usando colete contendo propaganda eleitoral. Apenas essas 2 circunstâncias foram demonstradas. Nenhuma delas se amolda ao tipo previsto no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 39 da Lei 9.504 de 97. Esse tipo penal veda 2 condutas, a regimentação ou boca de urna. Para ser configurada a regimentação, é necessária a prova de aliciamento ou coação tendentes a influir na vontade do eleitor. Deve haver uma abordagem direcionada ao eleitor, sugerindo-lhe uma determinada opção eleitoral ou partidária. Apenas a testemunha Eldrio relatou ter visto a recorrente conversando com o eleitor, mas não sabe do que falava, folhas 165. Além disso, inequívoco que o depoimento de Eldrio deve ser sopesado com reservas, pois foi o coordenador da campanha do candidato adversário, autor das fotos e da comunicação do ocorrido à polícia. Eu aqui trago uma doutrina referente a este tipo penal do Código Eleitoral e prossigo. Assim como a boca de urna, propriamente dita, apenas se aperfeiçoa com a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, e a recorrente não foi imputada a conduta descrita nesse tipo penal, inequívoca a impossibilidade de condenação da recorrente pelo delito sob análise. Poder-se-ia argumentar ainda que houve divulgação de propaganda por meio da aludida bandeira ou de uso do colete. Entretanto, esta conduta se insere no permissivo do previsto no artigo 39, letra A, caput da lei eleitoral, que autoriza, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por meio de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Nesse sentido, refiro o precedente do tribunal e concluo, senhor presidente, e como constou na peça recursal, em relação ao uso do colete, esta Corte, em sessão plenária do dia 4 de outubro de 2018, aprovou orientação no sentido de permitir o uso de peças de vestuário da campanha eleitoral no dia das eleições, ao interpretar o alcance do dispositivo legal. Portanto, quer porque a recorrente não incidiu nas condutas tipificadas no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 39 da Lei 9.504 de 97, quer porque lhe permitido era portar bandeira e utilizar colete no dia da eleição, além de não ter sido denunciada pelo tipo penal previsto no inciso 3º do parágrafo 5º do artigo 39 da Lei Eleitoral, e de nem existir prova acerca desse fato, a absolvição da recorrente é a medida que se impõe. Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso absolvendo Cristiane Bianchini Munuzzi, com fulcro no artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa. Presidente, repito as saudações como feito pelo desembargador Thompson e o estou acompanhando inteiramente no mérito, né? Parece-me que não há, nem em tese, a regimentação e também a publicidade em boca de urna, a saudosa expressão de boca de urna, né? De algum tempo aí, um tanto quanto imprecisa. Eu tenho dúvida quanto a essa emendação libelli diretamente no 2º grau, né? Sem que se dê a defesa, oportunidade de defesa. Mas, de qualquer maneira, aqui é muito duvidoso se efetivamente estava lá a trabalho em relação a determinada candidatura ou se seguiram a manifestação individual ali, com o que acompanha inteiramente o completo voto do desembargador Thompson. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Está sem som, desembargador. Eminente presidente, na sua pessoa, cumprimento a todos os integrantes da Corte. Minha saudação ao nobre procurador eleitoral, doutor Rogério, a quem saúdo todos os funcionários, aos advogados presentes a esta sessão, que abrilhantam o nosso trabalho. Uma saudação a todos aqueles que nos ouvem, em especial o doutor Gerson Fischmann, que continua nos acompanhando,
Uma saudação especial ao desembargador eleitoral Miguel, que passa a integrar este plenário para a alegria de todos nós. Eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Muito bem. Então, novamente, fazendo uma saudação especial ao doutor Miguel Ramos, que retorna a esta corte. Doutor desembargador eleitoral Miguel Ramos, já bastante experiente, sempre traz acréscimos a esta corte com seus julgamentos. Desembargador, Vossa Excelência está com o som desligado aí, desembargador, e está com a palavra para votar. Então tá. Então, obrigado, presidente, obrigado pela saudação, obrigado pelo saúdo a todos. Estava com saudades de todos. Rogério, em nome de todos os servidores, os advogados, doutor Cláudio, doutor Miguel e os demais, doutor Roger, saúdo a todos. Eu acompanho integralmente o voto do relator, presidente. Muito obrigado. Perfeito. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo a corte. Saudação que eu estendo ao novo procurador regional eleitoral, ao doutor Rogério Vargas, uma saudação especial ao colega desembargador Miguel Ramos, que novamente vem até nós aqui participar do julgamento. Grande pessoa, grande jurista, grande jogador, grande rio-grandino. Seja bem-vindo no seu retorno. Uma saudação aos senhores advogados, em especial ao doutor Miguel. Doutor Miguel, eu lhe agradeço as palavras iniciais, e se o senhor não se importar, diga àqueles pampas que eu tenho eterna saudade profissional de São Chico de Assis, a primeira comarca, tenho muita saudade. E apenas aqui ressalto que a julgadora Acor, doutora Nedel, foi minha estagiária no Fórum Central de Porto Alegre. O tempo passa, Foi minha estagiária, eu sei que ela andou para o Santiago, me parece que não está mais em Santiago, Mas, senhor presidente, eu tenho algumas questões, algumas dúvidas aí no que tange a questão da boca de urna. A questão de ficar uma bandeira de um lado para o outro, Mas, no caso concreto, o voto está muito bem encaminhado, muito bem apreciada a prova. Então, no caso concreto, eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo de Affenteller. Eminente presidente, eminentes colegas integrantes da corte, eminente doutor Fábio Janzon, procurador regional eleitoral, uma saudação especialíssima ao colega e amigo Miguel Ramos, que nos dá o prazer da sua companhia na sessão de julgamento de hoje. Já estávamos, evidentemente, com saudades, não só do convívio, ainda que virtual, com o colega e amigo, mas também das suas valorosas contribuições à jurisprudência desta corte. Minha saudação também ao eminente doutor Rogério Vargas, nosso secretário judiciário, aos estimados servidores do Tribunal Regional Eleitoral, aos excelentíssimos advogados que nos prestigiam com suas presenças, doutor Miguel, doutor Cláudio, doutor Roger, e me perdoe eu não saudar quem está ao lado do doutor Miguel, porque me perdi na nominação anterior, e saúdo também a nossa assistência. No que atina ao voto, senhor presidente, estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado, o recurso crime 3215, a unanimidade deram provimento a fim de absolver a recorrente nos termos do voto do relator. Próximo processo da pauta é uma ação de perda do cargo eletivo por desfiliação partidária. Foi ajuizada por Elisandro Pereira de Lima contra o vereador Lindonês Koenig dos Santos. É a PET 060-0543. Relatoria do eminente desembargador Silvio Ronaldo Santos Moraes. E nós teremos sustentações orais de ambas as partes, inicialmente pelo ilustre doutor Cláudio Cardoso da Cunha, que se manifestará pelo requerente Elisandro Pereira de Lima, e também após o doutor Rogério Quadros, pelo requerido Lindonês. Eu consulto os advogados se concordam com a dispensa do relatório.
O doutor Cláudio, se está de acordo, então, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental. Senhor presidente, Vossa Excelência, demais embargadores eleitorais, fazendo uma saudação toda especial ao Miguel Ramos, por reintegrar essa corte. O Miguel Ramos, como eu, somos 2 rio-grandinos, só que o Miguel é um daqueles rio-grandinos que torna a nossa grande Rio Grande maior ainda. Uma saudação especial ao Dr. Thompson Flores, quero aqui fazer uma referência a essa grande família de diplomatas e juristas, onde tinha um colega, que era seu primo, que era colega meu de escritório em Brasília, infelizmente nos deixou, que para mim é o Dr. Paulo Roberto Malga Thompson Flores, foi uma das pessoas assim, que foi espécie do meu irmão mais velho, e quem me orientou na advocacia. O senhor representante do Ministério Público, uma saudação especial, aos colegas advogadas e advogados, aos servidores dessa casa. Senhor presidente, desembargador Silvio, a democracia se faz com instituições fortes. Né? E nisso, o que torna a nossa democracia um pouco menos fraca no Brasil são instituições como a Justiça Eleitoral. Sem a Justiça Eleitoral, sem a urna eletrônica, né? Realmente isso aqui teria descambado uma ditadura há muito tempo. E também dentro das instituições, além de instituições como o Poder Judiciário, os partidos políticos são instituições fundamentais para a democracia, principalmente o modelo de democracia vigente em todo o mundo ocidental, que é a democracia representativa. Sendo breve, as questões técnicas, legitimidade da apresentação, a questão de mérito, onde houve uma revelia, né, endosso o parecer do Ministério Público, de procedência da ação, e faço o seguinte reforço. Né? O município de Terra de Areia, que pese ser um município pequeno, do litoral norte do Rio Grande do Sul, mas que vale para Terra de Areia, vale para todos os municípios, para todas as instâncias de governo do Brasil. Democracia se faz com instituições, e partidos fazem parte das instituições políticas. E a questão da fidelidade partidária é uma questão chave da organização política partidária. Tem outras questões, como cláusula de barreira, mas não vou me adentrar isso aqui porque não é objeto da ação. Mas a questão da fidelidade partidária é uma questão sagrada nos partidos, de fortalecimento dos partidos políticos. Por quê? Porque muitas vezes na política, como é o caso concreto, as pessoas não têm um projeto de partido, um projeto associado, um projeto pessoal. E aí ficam migrando, pulando de partido em partido. E realmente houve uma construção pelo Supremo de voltar a ter uma interpretação de fortalecer a fidelidade partidária para fortalecer os partidos e, consequentemente, a democracia, em que pese a última reforma política feita, né, na batuta do Eduardo Cunha, que não podia esperar diferente, se criou uma janela. Então, aí, né, nesse período de janela, a turma pode mudar de partido. Mas fora de lá, fora desse período de janela, não há como mudar de partido. E para mudar de partido tem que ter uma justa causa. Não é uma invenção de qualquer motivo, não me deixaram ser candidato a prefeito, ou disputei a liderança do partido dentro da bancada e perdi. E no caso concreto aqui, o vereador que saiu do Partido Progressista, foi para um outro partido, né, alegou para um outro partido, acabou indo para o PMDB, no final com o partido do prefeito, esse cidadão não apresentou uma justa causa, nem fora nem antes dos autos. Ele foi na tribuna, publicamente, comunicou sem apresentar uma justa causa, estava se desfiliando, acabou realmente se desfilhando. E o que ocorreu nesse processo aí todo? Né? Realmente, um partido que perde um membro da sua bancada tem um desfalque. Isso tem uma alteração na composição de força dentro do parlamento local ou qualquer parlamento. Então, é uma questão relevante, é óbvio que cria ressentimento. Né? Na sua defesa, o requerido vereador, né, ele alegou, olha, houve ofensas, tal, coisa. Bom, isso aconteceu posterior, não foi no período que ele estava afiliado no partido. Então, realmente, em síntese, aí não apresentou uma justa causa, né? E até uma justa causa ideológica. Né? Eu vou ressalvar 2 exemplos que ilustram bem o caso da política nacional, né? E nos 2 aspectos da política, um na esquerda e outro à direita. Quando a então deputada federal Luciana Genro, que era do PT, se desfiliou do PT, realmente, lá houve uma justa causa, havia um desconforto, uma dissidência ideológica dela, que acabou indo para o pessoal que estava em fundação, que não concordava com os rumos e com a própria ideologia do PT. No campo da direita, vou citar um exemplo do hoje deputado federal, na época deputado estadual, Marcelo von Hatter. Marcelo von Hatter, né, abriu uma dissidência em relação ao próprio Partido Progressista, que é o partido do vereador que quer a autor da ação,
com uma discordância. Ele não se sentia mais um conservador, e sim um libertário, né? Com uma variação do pensamento liberal. Então, casos como esse, até que tem uma discordância ideológica fundamentada, é razoável, seria uma justa causa. Mas aqui não se apresentou, nem tempestivo ou intempestivamente, nenhuma justa causa que justificasse a troca de partido. Então, assim, reforçando, para ser breve, né, endossamos, né, os argumentos do Ministério Público, que tecnicamente estão muito bem expostos no parecer, e, concluindo, senhor presidente, eu vou fazer um apelo, né, em relação ao aprimoramento da nada a ver com a ação, que essa experiência dos advogados poderem fazer sustentação oral, depois do fim da pandemia, seja estendida também no período eleitoral. Vai ser uma grande economia processual, a gente não precisar deslocar dos nossos escritórios. Eu estou perto dos senhores aqui, estou menos de 400 metros dos senhores, aqui da Justiça Eleitoral, aqui na Duque de Caxias. Eu estou na Jerônimo Coelho. Mas, assim, quem está no interior, é muito complicado o período eleitoral e custoso se deslocar. É uma experiência grande, e eu acho que uma das saldo positivo do coronavírus vai ser justamente nós trabalhar melhor os recursos da informática. Muito obrigado. E concluo, né, pela procedência da ação. Muito obrigado, Pedro. Não tem, só respondendo à sugestão do eminente doutor Cláudio, realmente esse período pós-Covid certamente trará mudanças a todos nós, e não há dúvida que a intensificação do teletrabalho é uma realidade que cada vez mais será utilizada, o teletrabalho, né? Isso, com o tempo vai nos demonstrar o quanto as sessões serão integralmente ou parcialmente virtuais, né? Ou uma forma mista, né? Também há essa possibilidade. O tribunal atuando na sua casa, quando entender que os processos recomendem a presença física dos magistrados, e os advogados poderão ter essa opção de também utilizar a videoconferência para suas manifestações. Então, é um sistema que tudo isso, a seu tempo certo, e através de um debate que certamente vai passar por todas as esferas do judiciário, nós vamos. Agora, não tenha dúvida que, doutor Cláudio, que certamente mudanças haverão de ocorrer, né? Não só de adaptação, mas na busca da melhora. Eu tenho aqui, colegas, como escrito para manifestação pelo requerido lindonês, o doutor Roger Quadros, mas eu não estou vendo o doutor Roger Quadros. Eu não sei se ele está nos escutando. Ele estava até ainda há pouco, presidente, mas eu acho que deve ter tido algum problema de internet. Ele estava visível. Eu não sei se ele está nos escutando. Não, ele caiu, presidente. Deve ter caído a conexão. Quem sabe esperamos alguns minutos, 2, 3 minutos, para que ele possa tentar se reconectar? A conexão dele caiu 2 vezes, pelo que eu visualizei na tela aqui, né? Os colegas querem aguardar alguns minutinhos? Como é que... Sim, presidente, vamos aguardar. Mas quem sabe já passamos o julgamento dos outros processos, presidente. Dentro da temática, não é? Suspendemos... Não há divergência em nenhum deles, podem ser julgados como propostos pelos relatores. Certo. Então, vamos adiantando, então, até porque, conforme eu já havia adiantado para os colegas, nós teremos uma reunião às 16 horas que, com a cúpula da segurança pública, não devemos atrasar. Vamos, então, doutor Cláudio, então vou pedir a sua compreensão, nós vamos adiantar alguns processos e retomamos esse, se o doutor Roger retornamos a este julgamento. Se não, se ele não retornar em alguns minutos, nós vamos ter que, então, prosseguir com o julgamento, ouvindo o Ministério Público. Bem, colega, aqui o próximo processo é um pedido de ter posto uma filiação partidária, um recurso,
que foi interposto pela Comissão Provisória do município de Horizontina do Partido Solidariedade, tendo a filiação do Partido Trabalhista Brasileiro de Horizontina. O número do recurso é 060-007. A relatoria é do eminente desembargador Miguel Antônio Silveira Ramos, e eu observo que na rede não tem votos divergentes. Então, se os colegas estiverem de acordo, vamos proclamar o resultado. Se alguém quiser fazer manifestação expressa, se não, proclamamos o resultado. A unanimidade extinguiram o feito sem resolução de mérito. Eu não consultei, não sei, o Ministério Público quer se manifestar. Presidente, o nosso parecer era no sentido do desprovimento do recurso, era o conhecimento e desprovimento do recurso, porque não teria sido feita a prova feita dessa suposta filiação era a prova unilateral que violava a súmula 20 do TSE. E, então, assim, em virtude disso, entendemos que estava correta as informações certificadas, no sentido de que não haveria essa filiação pretendida. Enfim, como adiantou, eu não vou me estender mais aqui, né? Mas ficaria, o nosso parecer era isso, era conhecimento e desprovimento. Muito obrigado. Então, se os colegas todos estão mantendo os votos já manifestados na rede, acompanhando o eminente relator, o resultado da unanimidade é pela extinção do feito sem resolução de mérito, com base no 485, inciso 4 do CPC. O doutor Roger Quadros retornou à nossa videoconferência, ao nosso julgamento. Então, retomamos o julgamento da PET 600.543, agora com a manifestação do doutor Roger pelo requerido Lindonês Koenig dos Santos. O senhor está com a palavra, doutor Roger. Boa tarde. Inicialmente, gostaria de saudar vosso presidente, os demais desembargadores presentes, procurador, os advogados, colegas e todos que nos assistem. Gostaria de consignar que é uma satisfação pessoal e particular estar aqui participando dessa sessão de julgamento na data de hoje. Sem mais delongas, passo ao que me proponho. Trata-se de um expediente instaurado por Elisandro Pereira Lima, no qual ele busca a decretação da perda do mandado de Lindonês Koenig dos Santos. Sem aqui adentrar em questões que não dizem respeito ao processo, mas basicamente, quando aqui a existência de justa causa para a desfiliação do vereador mais votado na eleição de 2016 no município de Terra de Areia, Lindonês Koenig. Apesar de todas as peculiaridades do processo, envolvendo decretação de revelia, e teve os efeitos mitigados, questões de legitimidades, o que se propõe através da sustentação oral é deixar claro que, apesar de todas essas peculiaridades, as provas existentes no processo demonstram sim a existência de justa causa, e não obstante o respeito aqui que se tem pela parte adversa. Documentos carreados ao processo, sobretudo diálogos entre o vereador Lindonês e o ex-colega de bancada, vereador Maicon Gonçalves, demonstram a clara ameaça desse vereador em face do vereador Lindonês, isso antes mesmo de realizar a desfiliação do Partido Progressista. Demonstram também claramente a animosidade, o desrespeito existente em face do vereador Lindonês. O próprio tom de voz, o próprio tom da conversa já demonstra isso. A existência de diálogos em grupo de WhatsApp, onde todos os filiados do Partido Progressista fazem parte, à exceção do vereador Lindonês, que, diga-se e repita-se, foi o vereador mais votado na pequena cidade de Terra de Areia, com 567 votos, quase atingindo o coeficiente eleitoral, que seria 718 votos, não fazia parte desse grupo.
pode parecer uma questão banal não fazer parte de um grupo de WhatsApp, mas para um município pequeno, esse e até mesmo nos grandes municípios se tornou hoje em dia uma grande ferramenta de diálogo, de discussão, de troca de ideias, aonde o vereador lindonês era frequentemente excluído. Fica claro uma discriminação pessoal em face dele que ultrapassa a questão política e consiste em fato objetivamente grave. Ele não era convidado a participar de reuniões, ele não fazia parte de discussões importantes do partido, e isso tudo se deu unicamente devido a alguns fatos que ocorreram no decorrer do mandato, que foram os fatos do vereador lindonês em muitas votações da Câmara Municipal não acompanhar a orientação do partido por sua própria ideologia e sempre pensando no povo, por questões também do vereador lindonês extraoficial demonstrar um interesse em ser candidato a prefeito e automaticamente a cúpula, digamos assim, do Partido Progressista tinha uma tendência a excluí-lo, a deixá-lo de lado. Isso representa, sim, uma discriminação partidária. Outra coisa importante de se trazer nesse momento é que a decisão da perda do mandato, ela é uma decisão extremamente grave e que no momento em que estamos há poucos meses do pleito eleitoral, vai ter, sim, grande interferência no processo eleitoral. Cabendo também aqui ressaltar, isso desrespeita a vontade popular, sempre lembrando e ressaltando que Lindonês é o vereador mais votado no âmbito do município de Terra de Areia. Essa substituição de quem teve mais votos por quem teve menos votos tem que ser uma medida excepcional. Essa interferência não pode desrespeitar a vontade popular. Então, visando aqui preservar a vontade do povo, visando preservar o futuro pleito eleitoral e considerando, sim, que todas as provas carreadas no processo, as mensagens, os áudios, as trocas de mensagens do WhatsApp, deixam, sim, claro a animosidade existente entre o partido, entre a legenda e o vereador lindonês. Isso é claro. É cabal e muito clara a discriminação pessoal sofrida por ele. Então, em razão disso, se pugna pela improcedência do processo. Agradeço a atenção de todos, meu muito obrigado. Eu passo a palavra, então, ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, uma saudação aos dois advogados que agora se manifestaram. Como referido, ação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária formulada por Lisandro Pereira de Lima contra o lindonês Cônego dos Santos, buscando a perda do mandato do vereador no município de Terra de Areia, em virtude de alegada infidelidade partidária. O requerente é primeiro suplente do cargo de vereador do município de Terra de Areia pela coligação PP-PDT, sendo que ele é afiliado ao PP, e exatamente a pessoa que se desfiliou era do PP, então é legitimado ativo para esse tipo de ação. Em relação os demais pontos, eu até, assim, considerando que existe uma reunião agora às 4h da área da segurança pública, os demais feitos no processo, eu vou me ater mais à ementa, porque o nosso parecer tem 28 laudas. Foram analisados todos esses aspectos. Se eu fosse ler o parecer aqui, seria bastante demorado. Então, eu prefiro até me ater à ementa para chegar à nossa conclusão a respeito da procedência ou não. Então, foi apresentada a defesa intempestiva e houve decretação da revelia com efeitos mitigados. Foram conhecidos, então, os argumentos de defesa dos documentos juntados. Não houve a presunção de veracidade dos fatos alegados. Porém, não foram conhecidos pedidos de produção de prova. Houve ausência de justificação da necessidade da produção da prova oral de diligência perante a Câmara dos Vereadores, não obstante a interposição de recursos contra a decisão. E até no nosso parecer nós manifestamos que mudaram as justificativas.
quando houve um recurso, no momento anterior, em determinado momento a justificativa era uma coisa, outro momento a justificativa era para provar que o partido teria concordado com a saída dele, né? Os fundamentos para determinada prova também houve uma modificação no curso do processo. E entendemos que não há utilidade da referida prova, razão pela qual seria possível o julgamento antecipado da lide, cabível nos termos do artigo 6º, parte final da resolução TSE 22.610 de 2007. A suposta anuência do partido, uma anuência tácita, ela não importaria em afastar a justa causa, vez que, se assim fosse, não haveriam legitimados subsidiários, né, como estão previstos no parágrafo 2º do artigo 1º da resolução 22.610. Se o partido não ajuiza ação, quer dizer, foi alegado que o partido não ajuizou a ação, então haveria uma anuência tácita do partido, e essa anuência tácita, então, demonstraria que a justa causa, enfim, né, que não seria o caso de ser retirado o mandato. Acontece que o não ajuizamento da ação abre espaço exatamente para a legitimidade subsidiária, para os legitimados subsidiários ingressarem com a ação, seja o suplente, seja o Ministério Público. Então, se existe essa figura, é exatamente porque o não ajuizamento da ação não importa e afastar a eventual procedência da ação. A alegação de justa causa para desfiliação consistente em grave discriminação política pessoal, nos termos do inciso 2, parágrafo 1 do artigo 22 da Lei 9.096. Mensagens desamoradoras ao vereador veiculadas em aplicativo, em grupo de integrantes simpatizantes do partido. Quantidade pequena de pessoas faziam parte disso, seja se manifestando, seja participando do referido grupo. Ausência de referência à data em que as mensagens foram postadas, ausência de comprovação do prejuízo irreparável na convivência com os demais membros do partido, mensagens em tom de indignação em face de manifestações públicas do vereador de aproximação com outro partido. Situação de insuportabilidade no convívio, se existente, provocada pelo próprio requerido, na medida em que ele estava já flertando com outro partido, vamos dizer assim. E a partir daí teriam vindo à tona essas mensagens e tal, contrárias a essa posição dele, contrárias à figura dele, mas em virtude já de uma postura dele de eventual saída do partido. Discurso do vereador em sessão plenária e postagem em rede social, revelação de causas distintas para desfiliação, fulcradas em projetos e cálculos políticos pessoais. O parecer, ao final, então, foi pelo julgamento antecipado da lide, pela procedência da ação, com a consequente perda do mandato eletivo do vereador. É isso. Então, com a palavra o eminente relator, desembargador eleitoral Silvio Moraes. Eminente presidente, renovo as saudações antes já efetuadas e saúdo novamente o doutor Cláudio Cunha e o doutor Roger Quadros pelo zelo na defesa de seus constituintes. Na verdade, eu enfrento 3 preliminares e quero dizer que, não obstante todos os processos mereçam uma atenção redobrada, doutor Roger, Vossa Excelência enfatizou 3 vezes, trata-se do realmente vereador mais votado em terra de areia, eu tive um cuidado redobrado no exame deste processo. Na verdade, a primeira, a preliminar, é do prazo e da legitimidade ativa. Estou dizendo que ficou incontroverso no curso do processo que Lindonês Koenig dos Santos foi eleito e se desfiliou por meio de comunicação formal endereçada à agremiação em 6 de 6 de 2010. Por sua vez, o Elisandro, que foi o eleito primeiro suplente ao cargo de vereador, ajuizou a presente ação em 17 de 7 de 2019. Portanto, vejam bem, no interregno daqueles 30 dias, após esgotados 30 dias conferido ao partido político que não ajuizou a ação que lhe competia. Pois bem, com isto, então, eu estou verificando que a petição foi no momento temporal adequado, que o interesse jurídico do recorrente está estampado na sua condição de suplente, após a sucessão imediata do vereador alegadamente infiel, e estou dizendo que a ação é tempestiva e que Elisandro detém legitimidade ativa e interesse jurídico para ajuizá-la. A segunda preliminar é a questão da desnecessidade do desconsorte passivo. O que se observa aqui? A ação foi proposta unicamente contra o vereador que se acusa de infiel, e não invocando o partido. Por quê? Porque, na verdade, a consulta
ao site do nosso TSE, lá não estava ainda, vejam bem, o registro da nova agremiação e, portanto, não havia esta possibilidade. Mas o advogado ou procuração, ele foi muito zeloso, porque ele colocou, inclusive, que caso houvesse o ingresso de outro partido, houvesse à tona, então se estendesse realmente a questão do litisconsórcio. Vejam, mas, em resposta à ação, vem aqui aos autos a notícia de uma nova filiação. E, posteriormente, vejam bem, antes de cumprido o ato de citação, o demandante informou que retirou-se dos quadros do Republicano, filiando-se ao MDB, com uma certidão que também veio aos autos. Mas, analisadas todas essas questões, como eu deixei assentado para sintetizar na ementa do acórdão, na verdade, vejam bem, o TSE estabeleceu, e eu cito, inclusive, no meu acórdão, os senhores vão ter oportunidade, os colegas já leram, os advogados lerão, só a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato eleito e o partido ao qual se filiou, se a filiação ocorrer dentro do prazo de 30 dias previsto no artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução TSE 22.610/2007. Razão pela qual eu estou afastando, portanto, a necessidade desta legitimação para estabelecer o litisconsórcio. E ainda eu fiz uma análise, vejam bem, do julgamento antecipado da lide, em que examino todas as questões trazidas à tona, vejam bem, inclusive a questão da intempestividade da resposta, analiso detidamente, volto a analisar e faço uma referência no voto e transcrevo a decisão do nosso colega desembargador Miguel Antônio da Silveira Ramos, em que, evidentemente, afasta a prova testemunhal, afasta a prova documental, mas já deixa antevisto, e que eu também passarei ao exame, vejam bem, de todos os argumentos trazidos na petição, e, evidentemente, né, a caracterização, eu digo isto, a caracterização da revelia não retira do julgador a possibilidade de determinar eventuais provas consideradas imprescindíveis à elucidação dos fatos e ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Pois bem, também cito decisões a esse respeito e faço a análise, vejam, das provas invocadas, né, vejam bem, para entrar no mérito. Mas antes do mérito, eu estou dizendo isto, o requerimento da prova visa a expor uma simples referência a uma mensagem de áudio que teria sido encaminhada ao vereador lindonês, a respeito daquela questão do áudio que se pretendeu fosse trazido ao processo. Eu me reporto aos argumentos do desembargador Miguel e também entendo que bastaria, vejam bem, o que ocorre no meu exame no curso do processo, eu fiz bem detida esta análise. Não veio aos autos, além dos argumentos, nenhuma prova de qualquer resistência da Câmara ao entregar esta prova. E, no entanto, foi trazido aos autos alguns argumentos que diriam respeito àquela prova. E, a meu juízo, eu entendo que bastaria, por exemplo, uma ata notarial e também, para legitimar esta negativa da Câmara, por exemplo, uma cópia de um WhatsApp, uma cópia de um e-mail ou até uma notificação que realmente desse conta de que foi solicitada à Câmara e a Câmara não forneceu o referido documento. Pois bem, e daí, então, é que eu, vejam bem, estou considerando que a postulação das medidas probatórias se fazem desnecessárias e seriam protelatórias ao desfecho da lide. E, portanto, eu entendo que não há razões objetivas para a mitigação dos efeitos da revelia quanto à preclusão dos requerimentos de dilação probatória, devendo ser prestigiada a celeridade na pacificação social pelo julgamento antecipado, na forma prescrita pelo artigo 6º
da Resolução 22.610/07 e atento ao mérito da nossa ação. Pois bem, eu estou aqui no mérito, então, dizendo que o artigo 22A da Lei 9.096/95 estabelece que perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual for eleita. E o artigo 26, ele estabelece as consequências da infidelidade partidária para dizer que perde automaticamente a função ao cargo que exerça na respectiva Casa Legislativa, em virtude justamente da proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito. E neste viés, eu estou transcrevendo no meu acórdão decisões do TSE justamente nesse sentido. Eu também estou fazendo uma referência expressa ao artigo 22A da Lei 9.096/95, quando trata o que se considera a justa causa para que realmente possa se dar a desfiliação, ou seja, uma mudança substancial ou desvio reiterado dos programas partidários, que não é o caso. Vejam bem, a grave discriminação política pessoal, que é exatamente onde está enfocada a questão, e a mudança de partido efetuada durante aquela janela estabelecida na lei, né, que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição. E, dito isto, eu realmente entro no exame para dizer que, vejam, efetivamente, o ônus da prova de que ocorreu a justa causa cabe a ser demonstrado, vejam bem, pelo lindonês, que é exatamente o réu nesta presente ação. E, neste sentido, eu também estou dizendo, trazendo decisões, inclusive da ministra Luciana Lócio, que é ônus do parlamentar que se desfiliou comprovar uma das hipóteses de justa causa. Pois bem, Lindonês sustenta inicialmente que houve total e restrita anuência do Diretório Municipal Progressista com a sua retirada, pelo fato de que o partido não buscou judicialmente o mandato e não publicou qualquer espécie de repúdio à sua desfiliação. Ele também alega, vejam, além da grave discriminação política pessoal, ele diz que isto está evidenciado, vejam bem, pelas ameaças do vereador Maicon Gonçalves de Oliveira, dando-lhe prazo para tomar uma decisão sobre a filiação partidária, sob pena de ter um inimigo. Ele também invoca as questões já, inclusive mencionadas pelo MP, do grupo do WhatsApp, os próprios advogados da tribuna também se manifestaram a isso, e o seu afastamento da discussão e decisão do diretório pela ausência de convites para participar das reuniões partidárias. Pois bem, então, apesar de não contemplada expressamente em lei a questão, vejam bem, de que não teria a manifestação expressa do partido, né, que seria uma aquiescência tácita, isto não se dá. E, com relação a este fato, vejam bem, eu estou trazendo aqui decisões do TSE, eu estou trazendo também decisões deste próprio tribunal para dizer, vejam bem, que esta anuência deve ser revestida de uma manifestação inequívoca, como, por exemplo, uma ata deliberativa da direção partidária, o documento escrito produzido por ocasião do comunicado da desfiliação, ou mesmo que tenha sido corroborado por testemunhas ou outros meios de prova. E cito uma decisão da desembargadora eleitoral Maria de Lourdes, do nosso tribunal, em que houve uma declaração pública em jornal do presidente da agremiação partidária, ao qual pertencia o desfiliado, consignando a não reivindicação da cadeira do mandatário. Eu próprio, numa outra decisão, entendi que a ata da reunião da direção executiva municipal, na qual a sigla deliberou por não tomar nenhuma medida quanto à situação do então requerido. Ou seja,
manifestações que efetivamente traduzem que o partido não se opôs a esta desfiliação. Mas vejam, também estou assentando que a mera ausência de censura pública não se confunde com prova de aquiescência com desfiliação. E, aliás, como muito bem dito, enfatizado pelo MP eleitoral, vejam só, se não exercida pelo partido nos 30 dias, esta legitimação passa, como se deu ao MP ou, vejam bem, ao suplente imediato que entrou com a ação. Eu também conforto esta posição, trazendo decisão do TSE a esse respeito. Portanto, a justa causa no que concerne, que é outro argumento, a discriminação política pessoal, a jurisprudência também sedimentou o entendimento de que meros aborrecimentos, frustrações de projetos pessoais e outros enfrentamentos comuns à vida política e intrapartidários não configuram a hipótese. No primeiro lugar, então, eu afastei esta questão da omissão do partido como aquiescência à desfiliação. E agora eu estou examinando a justa causa a partir da discriminação política, que também eu entendo, inclusive assim se situa a jurisprudência dominante, que deve ser uma demonstração robusta acerca de fatos determinados ao isolamento, à depreciação, ao impedimento da atividade política do parlamentar, tornando verdadeiramente insustentável a manutenção do vínculo partidário. Eu trago julgamentos da nossa corte, o julgado do Eduardo, desembargador Eduardo Augusto Dias Baini, também trago da doutora Maria de Lourdes Galvão, exatamente examinando situações análogas. E também cito no meu acordo Jairo Gomes, que exatamente enfoca a questão. Para dizer que, no caso concreto, vejam bem, o requerente aponta e dá ênfase nas ameaças que teria sofrido de Maicon Gonçalves de Oliveira, e que eu vou ler rapidamente, porque aqui está centrada a questão em homenagem aos advogados. Vejam bem, como foi este diálogo. Maicon diz, por que não foi na convenção hoje? Responde Lindonês, estava em curso de saúde o dia todo, mano. Maicon, mas podia ter ido ali. Ficou bem ruim para ti. Tu foi na convenção do PRB e não foi na do teu partido. Acho melhor tu tomar uma decisão na próxima segunda, ou tu fica no PP, ou tu vai para o PRB. Eu vou te segurar a tua barra até segunda. Depois disso, eu lavo minhas mãos. E a boca vai ficar feia para o teu lado. Até segunda ao meio-dia. Se tu não decidir, eu só lamento. Mas meu apoio tu nunca mais vai ter. Pois bem, e aí eu sigo fazendo análise deste diálogo, vejam bem, exatamente para dizer que este tipo de relação estabelecida e de diálogo travado, vejam bem, é possível inferir que o áudio encaminhado pelo vereador em que se pretendia a prova, eu estou justamente trazendo isto para dizer que no mesmo tom deveria ter sido para reforçar, inclusive, a desnecessidade daquele áudio que antes já havia sido afastado pelo então desembargador Miguel. E para dizer que, muito embora a íntegra da aludida mensagem não tenha sido encartada aos autos do conjunto probatório, é possível depreender o teor da conversa. Por fim, então, a minha conclusão é no sentido de que possíveis exigências de maior engajamento nos projetos e realizações do diretório municipal, ainda que enfáticas e peremptórias, não excedem a normalidade dos embates da vida política partidária. Razão pela qual, vejam bem, eu, inclusive, estou dizendo que o requerido não refuta a sua pública aproximação com legenda diversa. Na verdade, consoante aduz
em defesa, Pode entrar. motiva sua conduta pela alegada perseguição e discriminação pessoal grave pelo simples fato de, em determinado momento, ter dito requerido possuir vontade de concorrer a prefeito, que gostaria de disponibilizar o seu nome para concorrer à convenção partidária de julho de 2020. Eu transcrevo na sequência e vou me permitir não ler. Um novo diálogo faz parte da argumentação, até para preservar as partes, em vista daquilo que foi teor desta conversa, está no acórdão, que é longo, mas dali eu concluo para dizer que, longe de configurar ato de discriminação injusta e sem razoabilidade, as críticas representam manifestação de opiniões pessoais, tendo em foco as notórias tratativas do requerente com os republicanos, a fim de instrumentalizar a sua candidatura à prefeitura por agremiação diversa que o elegeu à Câmara Legislativa. E aí, meus caros, pelo aspecto contextual, as manifestações, a meu sentir, são incapazes de configurar um tratamento ofensivo grave que tenha dado causa ao abandono do partido. Ao contrário, são vertidas em consequências da iminente mudança partidária para a futura candidatura ao cargo no Poder Executivo local. Finalmente, a resistência ao desejo pessoal do vereador lindonês de disputar o mandato de prefeito nas próximas eleições, igualmente, não se amolda à hipótese legal de grave discriminação pessoal, uma vez que as divergências quanto à relevância política e eleitoral de determinado filiado são inerentes às democracias internas dos partidos. Eu também, nesta minha análise, na minha linha de argumentação, trago decisões do TSE, trago outras decisões análogas do nosso tribunal, e para dizer, então, que, deste modo, os fatos demonstrados pelo requerido não são suficientes para a caracterização de quaisquer das hipóteses de justa causa a autorizar a sua desfiliação da agremiação com a manutenção do mandato. Em realidade, ao meu sentir, resta evidente que a sua saída do partido está relacionada a interesses pessoais de candidatura ao cargo de prefeito nas eleições de 2020. Assim, merece amparo o pedido formulado pelo requerente no sentido de decretar-se a perda da vaga parlamentar. Ante o exposto, eu estou votando para julgar procedente a ação de infidelidade partidária ajuizada por Elisandro Pereira de Lima, decretando-se a perda do mandato eletivo de Lindonês Koenig dos Santos, com execução imediata do presente acordo, nos termos do artigo 10 da Resolução TSE 22.610/07. Comunique-se a presente decisão à mesa da Câmara Municipal de Terra de Areia para o devido cumprimento, devendo assumir a respectiva cadeira o primeiro suplente do Partido Progressista ao pleito de 2016, Elisandro Pereira de Lima, conforme consta do resultado oficial divulgado pela Justiça Eleitoral naquele município. Com o meu mais acendrado respeito aos advogados e aos colegas, eminente presidente, é como estou encaminhando o meu voto. Perfeitamente. Então, passamos agora a palavra ao eminente desembargador eleitoral Miguel Ramos. Presidente, demais colegas, nobres advogados, eu acompanho integralmente o voto do relator. Muito bem. Desembargador eleitoral Roberto Fraga. Senhor presidente, renovo aqui minha saudação inicial, estendo ao doutor Cunha, doutor Quadros, parabéns pelo trabalho, né, nessa sessão online. Senhor presidente, eu estou acompanhando o eminente relator e vou ler 2 extratos pequeniníssimos do voto dele para sustentar o meu acompanhamento. É bem curto, senhor presidente. Aspas. No que concerne a justa causa pela grave discriminação política pessoal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que meros aborrecimentos, frustrações em projetos pessoais e outros enfrentamentos comuns à vida política e intrapartidária não configuram a hipótese.
Exige, para tanto, a demonstração robusta de fatos certos e determinados, dirigidos ao isolamento, depreciação ou impedimento da atividade política do parlamentar, tornando verdadeiramente insustentável a manutenção do vínculo partidário. Fecha aspas. Com esses dois parágrafos aqui, eu realmente não encontro a justa causa para a desfiliação. E qual é a consequência? É a perda do mandato, senhor presidente. Então, eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Obrigado. Muito bem. Desembargador Gustavo de Fentelha. Eminente presidente, eu renovo todas as saudações anteriores e quero parabenizar o desembargador Silvio Moraes pela excelência de seu voto, enfocou de maneira absolutamente abrangente e altamente esclarecedora tanto as questões fáticas quanto as questões jurídicas, de modo que eu estou acompanhando integralmente. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, renovando os cumprimentos à Corte e ao Ministério Público, aos seus servidores, eu quero fazer aqui um especial cumprimento aos eminentes advogados que também sustentaram a sua causa. No que diz respeito ao processo em julgamento, eu acompanho integralmente o eminente relator, cumprimentando pelo exaustivo voto. Logo se vê que é um processo complicado, com questões jurídicas bastante complexas e o exame da prova também. Então, renovo meus cumprimentos à Sua Excelência e acompanho integralmente o voto. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, também saudando, cumprimentando aos advogados pelo trabalho feito e reconhecendo o brilho do voto do desembargador Silvio, que navegou do direito processual ao direito eleitoral com maestria. É claro que preocupa uma solução em que se reconhece o ônus da prova à parte e se nega a prova a ela. O que ocorre com a realização cabal da prova, a produção integral da prova, como se deu com o julgamento antecipado. Há um certo conflito lógico aqui. Mas, no entanto, a prova pretendida, e deixando de lado a própria questão da tempestividade da sua postulação, fato é que, quando muito, o que o vereador argumenta é uma espécie de um bullying de outros colegas, né? Para usar uma expressão mais correntia. Mas isso não justifica que se traia a filiação partidária, que é um ponto, um tema, um princípio de muito pouco respeito nesse país, infelizmente, não é? E o mote que parece estar por trás mesmo é aquele projeto de eleição à cátedra do Executivo Municipal, o que fica muito bem posto no brilhante voto de desembargador Silvio. Então, estou acompanhando com toda tranquilidade, né? Embora tenha sido o vereador mais votado, mas a lei é para todos, não é? E aí o respeito a princípios fundamentais do Estado de Direito é mais ainda para ser respeitado por todos, e notadamente quem integra um poder legislativo. Bem, colegas, nesse caso, por se tratar de uma ação de perda de cargo eletivo, o presidente tem que votar também. E eu já estava com saudades de votar nesse plenário aqui, desde que saí, que tive a honra de exercer o cargo da Corregedoria Eleitoral, e a presidência, então, só vota nessas ações de perda de cargo e algumas outras ações afins, e também em caso de empate. Então, eu, neste caso, me debrucei sobre aquele material que foi encaminhado pelo eminente relator, e a conclusão que cheguei, não obstante o trabalho elogiável do Dr. Roger Quadros, a conclusão que cheguei foi a mesma do eminente relator, o desembargador Silvio Moraes, com os acréscimos dos colegas e do desembargador Armínio da Rosa. De modo que eu também estou, então, superando as preliminares e julgando procedente a ação de infidelidade partidária. Com isso, nós podemos proclamar o resultado
da PET 060543, que, à unanimidade, superaram a matéria preliminar e julgaram procedente a ação de infidelidade partidária ajuizada por Elisandro Pereira de Lima, decretando-se a perda do mandato eletivo de Lindonês Koenig dos Santos, com execução imediata do presente acórdão, nos termos do artigo 10 da Resolução TSE 22.610.067. Agradeço a participação dos senhores advogados. O próximo processo da pauta é uma prestação de contas 602.006. Se trata de um acordo judicial, e eu observo aqui que não há votos divergentes do eminente relator, então eu vou proclamando o resultado, ficando ressalvado ao nosso ilustre procurador eleitoral que, toda vez que eu chamar o processo, antes de proclamar o resultado, se Vossa Excelência quiser se manifestar, obviamente que lhe será oportunizado. Nesse caso aqui, como disse, na ausência de qualquer manifestação contrária ao voto do eminente relator, desembargador Roberto Fraga, que está homologando o acordo extrajudicial, eu então declaro o resultado, à unanimidade, homologar o acordo extrajudicial. O próximo processo da pauta é um recurso também de filiação partidária, que foi interposto pelo Ministério Público, que determinou o cancelamento de 2 filiações do eleitor Clóvis Ferreira de Costa. Neste caso, eu passaria a palavra, então, ao eminente doutor Venzon, já que se trata de uma medida proposta pelo Ministério Público. Então, o relator desta ação, deste recurso, é o eminente desembargador Roberto Fraga. Então, com a palavra, o doutor Venzon, se quiser se manifestar. Serei bem breve, senhor presidente. Renovando as saudações. Então, aqui houve cancelamento, haviam 2 filiações, a PRTB e PSL, as 2 com a mesma data, 23 de março. Supostamente teria havido a intimação do partido e do filiado pelo TSE, não teriam se manifestado e o juiz cancelou. O Ministério Público recorreu 2 argumentos, né? Um alegando que não havia prova dessa intimação para a defesa, e o outro alegando que havia, e realmente tem comprovação, um pedido de desfiliação do PSL. Então, simplesmente essa desfiliação do PSL não teria sido, digamos, registrada, e na verdade, se tivesse sido registrada pela Justiça Eleitoral, enfim, ele não estaria filiado ao PSL junto com o PRTB. Então, entende que deveria ser mantida somente a filiação ao PRTB. Acontece que, primeiro, em relação à questão da defesa, eu até busquei me informar junto ao TRE, como é que é o procedimento, né? Porque realmente não tem uma informação aqui comprovando a intimação. Só que essa intimação não é feita pela zona, essa intimação é feita pelo TSE. É tudo um procedimento já padrão que é feito, né? Então, é feita uma intimação para todos na mesma época, existe um prazo para defesa na mesma época, né? Então, apesar de... O preferível seria que realmente tivesse uma certidão aqui que informasse isso. Mas eu presumo que tenha havido, que o TSE fez as intimações devidas no tempo próprio, né? Porque é um procedimento padrão do TSE. Né? Além disso, houve a intimação do afiliado da sentença. E ele poderia ter recorrido, mas ele não se manifestou. Quer dizer, essa questão, eventual não intimação dele anteriormente para se defender, poderia ter sido objeto de afirmação assertiva da parte dele em eventual recurso, embargos, que seja, mas não houve qualquer recurso por parte do filiado. Né? Então, estou entendendo que houve intimação por parte do TSE, como é o padrão, como seria o padrão. Em relação à questão dessa desfiliação ao PSL, a questão é que
o Ministério Público alega isso. Existe uma comprovação de que ele pediu a desfiliação do PSL ao final de 2019. Porém, existe uma certidão, e foi nisso que se baseou o juízo, uma certidão que informa o cancelamento, informa uma filiação anterior ao PSL de 2018, uma filiação anterior ao PSL de 2018, e informa o cancelamento dessa filiação. E informa uma nova filiação ao PSL. Então, diferente do que o Ministério Público alegou, que ele estava afiliado ao PSL, houve o pedido de desfiliação do PSL, e o PSL não comunicou isso. Então, não teria havido a desfiliação do PSL, alguma coisa do gênero. Mas, na verdade, que os registros mostram que houve, realmente, o registro de uma desfiliação. Tanto é que foi cancelada essa filiação anterior. Mas aparece agora um registro de uma nova filiação. Uma filiação na mesma data da filiação ao PRTB. Por mais que a situação aparentemente, até eu acho que poderia até concordar com o Ministério Público, no sentido de que não é muito crível, né, a existência de duas filiações na mesma data, porque a existência das duas filiações na mesma data, principalmente considerando que ele, alguns meses antes, teria pleiteado sua desfiliação do PSL, porque agora ele voltaria a estar afiliado ao PSL. Mas o certo é que o juiz utilizou esse fundamento. Ele disse o seguinte: não, a certidão mostra o cancelamento decorrente daquele pedido de desfiliação. E agora aparece uma nova filiação. E as duas estão na mesma data. E como as duas estão na mesma data, não se pode dar preponderância para nenhuma delas. Cancelou as duas. Quanto a esse argumento do juízo, o recurso não rebate esse argumento do juízo, de que aquela desfiliação anterior foi objeto de um cancelamento. Está na certidão. Não foi rebatido esse argumento do juízo. E, além disso, o filiado não recorreu. O filiado poderia ter recorrido e ter esclarecido isso. Não houve recurso. Então, me parece que o recurso não refuta o fundamento trazido pelo juiz baseado na certidão do cartório. Essa é a razão pela qual, então, nós opinamos, e também, assim, esqueci de falar em relação à questão do conhecimento do prazo do recurso, eu até tive agora um cuidado maior para analisar essa questão dos prazos quando existe processo eletrônico, e me parece que realmente o recurso é tempestivo, porque houve a intimação no dia 27, e intimação não, houve o envio da comunicação no dia 27. Então, de acordo com a resolução TRE 338/2019, a partir do dia seguinte começa a contar os 10 dias. E no 10º dia ocorre a intimação, se cair num dia útil. Mas o 10º dia caiu num sábado. O 10º dia caiu no sábado. Então, a intimação se deu na segunda, dia 8. Se a intimação se deu na segunda, dia 8, o prazo começa a contar a partir do dia seguinte da intimação. Então, terça-feira. Terminaria na quinta-feira, que era feriado, Corpus Christi. Então, o prazo seria na sexta-feira e foi interposto na sexta-feira. Então, o recurso, nosso parecer foi pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Muito bem. Eu observo aqui, colegas, que não tem votos divergentes, nem manifestação, declaração de voto. Então, de modo que, se os colegas concordarem e mantiverem seus votos, eu vou proclamar o resultado neste recurso do promotor da 5ª Zona Eleitoral e que o eminente relator Roberto Fraga, e acompanhado pela unanimidade, pelos demais companheiros, colegas, julgadores, está afastando a matéria preliminar e negando provimento ao recurso, unânime. O próximo processo é uma consulta apresentada pelo presidente da Câmara dos Vereadores de Erechim. A relatoria é do eminente desembargador Gustavo de Effenteler e, da mesma forma em que já havíamos manifestado, se o Ministério Público, nós vamos proclamar o resultado, se quisesse manifestar em qualquer deles, manifestará o interesse e nós daremos a palavra. Neste caso aqui, o relator não está conhecendo da consulta. Presidente? Pois não, doutor. Se me permite, então eu não vou nem mesmo adentrar aqui no mérito. Realmente, nosso parecer era pelo não conhecimento, entendendo que havia aqui nuances de caso concreto, porque informava exatamente qual era o órgão, o cargo de gerência local, né? Mas, assim, tem mais um elemento pelo não conhecimento, que eu não coloquei no parecer e agora, neste momento, me parece que é pertinente, que é o fato de que um dos prazos de desincompatibilização seria o prazo de 4 meses. Se discute um prazo de 3 meses e um prazo de 4 meses.
mesmo com agora a emenda constitucional colocando a data da eleição para o dia 15 de novembro, nós já estamos dentro desse prazo de 4 meses. E me parece que a questão do requisito temporal, da norma já não estar incidindo, me parece que não interessa tanto o momento do ajuizamento da consulta, mas o momento da resposta à consulta. Então, se no momento da resposta à consulta a norma já está incidindo, me parece que aí não está presente o requisito temporal, porque situações já estão ocorrendo aí. A desincompatibilização, se for 4 meses, já deveria ter ocorrido, já está incidindo a norma neste momento. Então, me parece que a consulta tem que ser respondida antes da incidência da norma, para prevenir condutas futuras, para orientar condutas futuras. Então, também em virtude do requisito temporal, nós estamos retificando para acrescentar isso no sentido do não conhecimento da consulta. Perfeito. Eu consulto, então, o relator, o desembargador eleitoral Gustavo de Fenteler e os demais colegas, se alguém quer se manifestar ou podemos proclamar o resultado nos termos do voto do relator. Não havendo manifestação, o desembargador Gustavo se manifestou? Não, eu disse que Vossa Excelência pode proclamar. Perfeito. Não havendo manifestações contrárias ao voto do eminente relator, então, a unanimidade, não conheceram da consulta. O próximo e último processo da pauta jurisdicional é uma prestação de contas, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Democracia Cristã. E, da mesma forma, eu verifico que a ausência de outros votos contrários ao voto do eminente relator. Então, consulto aos colegas. Presidente, doutor Fábio se manifestar. Só gostaria de retificar o parecer para acrescentar, considerando o valor, considerando a irregularidade, que envolve a questão do não repasse da verba da cota feminina, ou tiração de recursos do FEFC sem a destinação para a candidatura feminina dos 30%. Né? Considerando o valor de R$ 11.633, que eu entendo que não é insignificante, apesar do percentual estar abaixo de 10%, né, nós opinamos pela desaprovação, sendo que no parecer eu não havia feito referência à sanção de suspensão de cotas do fundo partidário, mas o artigo 25 da Lei das Eleições, ele prevê, em havendo desaprovação, se aplica a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário de maneira proporcional. Então, retificando o parecer, eu acrescento, além da desaprovação e recolhimento do valor ao Tesouro, a suspensão de cotas do fundo partidário pelo período de 1 mês. É isso. Muito bem. Eu consulto o eminente relator, o desembargador Thompson Flores, assim como a todos os colegas presentes na sessão, se querem fazer qualquer manifestação, acréscimo, enfim, sobre o voto do eminente relator, ou se podemos proclamar o resultado, já que observo a ausência de qualquer divergência. Estando todos de acordo, então podemos proclamar o resultado da prestação de contas 0602514. A unanimidade aprovaram as contas com ressalvas e determinaram o recolhimento de 11.633,44 centavos ao Tesouro Nacional. Nós vencemos a pauta jurisdicional, temos um processo administrativo de minha relatoria, e se trata aqui, colegas, nos termos do voto que eu encaminhei aos colegas, que estou submetendo ao exame deste colegiado o afastamento dos juízes, dos membros e juízes no exercício da jurisdição. Esse afastamento, na jurisdição de origem, evidentemente. Essa autorização, ela se dá com base na resolução TSE 23481/2016 e abrangeria, além do signatário, deste que vos fala, incluiria o eminente vice-presidente e corregedor, desembargador Armínio, o desembargador federal Carlos Thompson Flores Lenz
e aos desembargadores eleitorais Roberto Fraga e Gustavo Diefenteler. Esse afastamento não se aplica aos substitutos, salvo em caso de requisição, ou que venham para integrar essa corte em caráter permanente. A proposta, colegas, de acordo com a resolução do TSE, é que tenha início a autorização para afastamento da jurisdição com o início das convenções partidárias, agora em 31 de agosto de 2020, indo até 4 de dezembro de 2020, caso tenhamos segundo turno em qualquer dos municípios do Estado. Se não houver segundo turno, a autorização será até 20 de novembro. E, por fim, destaco aos colegas que esse afastamento ele é facultativo, é uma autorização e que o magistrado é que, junto ao seu tribunal, ou no caso dos juízes, doutores Fraga e Gustavo Diefenteler, haverão de tratar, se for o caso, com o respectivo Tribunal de Justiça. O mesmo se aplicando a mim, ao desembargador Abreu Lima Armínio e o desembargador Thompson Flores. Então, colegas, a proposta é essa faculdade que os colegas examinarão nos seus interesses de acumular a jurisdição ou não. A partir do mês de setembro, nós deveremos ter já as 12 sessões, né, doutor Rogério? Imagino que já a partir de setembro vamos organizar uma pauta já contando com 12 sessões. Então, ficam todos, cada um dos magistrados aqui presentes, com a autorização do tribunal, da Corte Eleitoral, se assim entenderem, de se afastar. Também, só destacando a última questão, que esse afastamento ele não atinge os casos de habeas corpus e mandado de segurança, e, no nosso caso, aqui, peço para o desembargador Armínio me ajudar, também nos processos vinculados, né, desembargador Armínio? Continuamos recebendo normalmente, de acordo com o regimento interno do Tribunal de Justiça. Então, colegas, resumindo a proposta... Vilarinho? Pois não. O afastamento é sem remuneração, né? Parece que é de graça. O trabalho honorário. Então, eu assim, afasta da jurisdição, né? Então, eu proponho para os colegas autorização do afastamento de 31 de agosto de 2020 até 4 de dezembro, se houver o segundo turno, né? E, como disse, em caso de não haver, o que é difícil, né? Que não haja segundo turno em nenhum município do Estado, e seria no caso de não haver segundo turno até 20 de novembro. Então, está à disposição dos votos, não vou colher, não há necessidade de colher um por um, consulto os colegas se querem se manifestar, senão proclamamos aprovação unânime. De acordo, senhor presidente. Então, estando todos de acordo, por unanimidade, aprovaram a proposição. Então, colegas, agradeço a disposição e a compreensão de todos. Nós temos dado uma agilidade hoje maior para a sessão, já que agora às 16 horas teremos uma reunião grande com toda a cúpula da área de segurança do Estado, contando, inclusive, com a participação do vice-governador e secretário de Segurança, doutor Ranolfo Vieira. E o objeto dessa reunião é uma reunião para tratar das questões, dos assuntos da segurança da Justiça Eleitoral, do pleito do dia 15 de novembro e 29 de novembro, junto com a área de segurança e também em razão de uma resolução do TSE que autoriza pedido de força nacional que esse tribunal está dispensando. E, para tanto, nós iremos conversar com a área da segurança sobre isso. Então, agradeço muito a compreensão de todos por termos acelerado um pouco a sessão.
já que temos a reunião às 16 horas. E anuncio que a nossa próxima sessão será 3 de agosto, às 14 horas. Lembrando que em agosto ainda teremos 8 sessões e que as sessões complementares serão só a partir do mês de setembro, conforme a autorização do TSE. Então, agradeço a participação de todos, a compreensão, como disse, e desejo uma boa tarde e bom trabalho a todos. Até o dia 13. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. E cuidem-se, que é fundamental.